Louvado seja nosso Deus, que através do Espírito Santo, do Espírito vivificador, abençoa e encoraja o Papa Francisco e toda a Igreja para o Sínodo da Amazônia, que está acontecendo em Roma. Meus irmãos e minhas irmãs, o Sínodo dos Bispos, que acontece em Roma, traz para todos nós e principalmente para a região pan-amazônica, que está em 9 países, a maior parte aqui no Brasil, esperanças de um mundo novo, de respeito pela natureza, de respeito pelas realidades do povo de Deus, espalhados por toda aquela região. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso de lembrar o que é um sínodo. Sínodo é uma assembleia de bispos. Também tem leigos, tem padres, que são chamados para discutir, para avaliar, para refletir, para conhecer determinadas situações, temas relacionados com a vida do povo de Deus. Por isto, com a vida da Igreja. É isso que está acontecendo em Roma. O Papa Francisco fez algumas visitas à região no passado, depois de Papa, também antes de ser Papa, e conheceu aquelas realidades. Viu coisas que precisam sim de serem mudadas, de serem mostradas, de buscar novos caminhos, de buscar, inclusive, a providência divina, e a ação do homem também. É claro que Deus respeita a ação do homem. Deus quer que as nossas ações, que a ação do homem sejam ações boas, concretas, que cultivem, que preservem a natureza, inclusive, principalmente, a região amazônica. Nós vamos ver um pedacinho da abertura do sínodo. Eu achei muito bonito que cantaram na língua indígena, Os cantos são numa língua indígena. Vamos ver essas imagens bonitas lá do Vaticano para a abertura do Sínodo dos Bispos. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando en esperanza te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las aguas De los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. La luz del nuevo día, el sol que nos alumbra, los vientos y calores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda, te alaban, Señor. Las aves con sus cantos, los peces y reptiles, las fieras de la selva te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los
Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Teve início solenemente o sínodo e despertou em todos na igreja uma grande expectativa. Pensamos sim no grande bem que o sínodo pode proporcionar à igreja. Um tema que nasce das realidades da Amazônia, eclesiais, sociais, ambientais, ecológicas. Aliás, o sínodo tem essa pretensão de fazer uma avaliação de todos, em todos os sentidos, né? De todas as realidades, né? E o Papa buscou pessoas que convivem com a situação. Por exemplo, Dom Cláudio Umes é um bispo brasileiro, nós já falamos sobre ele aqui muitas vezes, né? É uma referência da Igreja do Brasil, Cardeal Dom Cláudio Umes. E vários outros bispos, especialistas, ambientalistas, teólogos, enfim, muitas pessoas estão participando deste trabalho, dessa busca de conhecimento da região amazônica. O Papa Francisco cumpre o seu papel, o seu munus, quer dizer, sua missão. Ele é autoridade, ele é chamado por Deus para ser o líder maior da igreja, para conduzir a igreja. E aí eu fico pensando, né? Não aceitar ou contestar tanto, sem fundamentos, o que o Papa decide é, de certa forma, uma resistência, né? Ele é autoridade para isso e está cheio de esperanças, está com vontade de buscar, sim, caminhos novos. Por isso nós queremos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa ser muito feliz nesta grande busca que ele está fazendo. Fala-se muito na ecologia integral. O que quer dizer isto? Uma ecologia em todos os aspectos, em vários aspectos. Por exemplo, a vida vivida na mata amazônica, os seus costumes, as formas de preservação, né? Enfim, e também de sobrevivência lá. É claro que eles têm que sobreviverem lá, mas de forma sustentada, né? Por isso é importante a gente pensar nesses aspectos, não só na importância para a região, mas para todo mundo. E aí aparecem opiniões muito diferentes. É aí que eu coloco aquelas resistências que eu falei agora há pouco, né? Alguns cientistas se manifestam de uma forma, outros de outra, mas existe o bom senso, existem coisas claras para serem vistas, né? O Dom Cláudio Umes, por exemplo, ele faz um estudo interessante sobre a mata, sobre a água, a importância da água que está na região amazônica, né? Vamos ver o que Dom Cláudio falou lá na abertura do sínodo, das colocações tão importantes que Dom Cláudio fez. Vejamos o vídeo. Outro capítulo importante é a questão da água. Porque a água é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos, diz o instrumento Labores. A escassez de água potável e segura é uma ameaça crescente em todo o planeta, uma ameaça crescente. A escassez da água potável e segura. A questão não é marginal, mas fundamental e urgente. Toda pessoa humana tem direito ao acesso de água potável e segura. Esse é um direito humano básico e é uma das questões nodais no mundo atual. São um dos nós, é nodal. O direito à água. A água segura e potável.
Isso foi afirmado pelo Papa Francisco no discurso dia 24 de fevereiro de 2017, aqui em Roma, na Academia de Ciências. A Amazônia é uma das mais volumosas reservas de água doce do planeta. A bacia do rio Amazonas e as florestas tropicais que a circundam essa bacia nutrem os solos e, através da reciclagem de umidade, regulam os ciclos de água, energia e carbono a nível planetário. O rio Amazonas sozinho lança no oceano 15% do total de água doce do planeta. Por isso, a Amazônia é essencial para a distribuição das chuvas em outras regiões remotas da América do Sul e contribui para os grandes movimentos de ar ao redor do planeta. Além disso, alimenta a natureza, a vida e as culturas de milhares de comunidades indígenas, camponesas, afrodescendentes, tanto ribeirinhas como urbanas. A superabundância natural de água, calor e umidade faz com que os ecossistemas da Amazônia abriguem cerca de 10 a 15% da biodiversidade terrestre. Entra aqui também a função da floresta e dos povos indígenas. De fato, na Amazônia, a floresta cuida da água. A floresta cuida da água. A água cuida da floresta. E juntas produzem a biodiversidade, toda essa grande vitalidade, seja humana, seja de toda a natureza. Sendo os povos indígenas os milenários guardiões desse sistema. Por isso, a Igreja sente-se também chamada a cuidar da água da casa comum, ameaçada na Amazônia, principalmente pelo aquecimento climático, pelo desmatamento e pela contaminação causada pela mineração, agrotóxicos e outras coisas. Nós percebemos que realmente há um interesse da Igreja em ajudar a preservar a Amazônia. E esta necessidade, ela nasce de um grande eixo, né? O conceito da ecologia integral, como falamos. E esta ecologia integral e toda essa preocupação com o mundo, com a natureza, ela nasce de uma carta encíclica escrita pelo Papa Francisco, chamada Laudato Si. Nós vemos, né, a carta do Papa, Laudato Si. Essa carta é muito bonita, interessante, e eu vejo assim muitas fundamentações. Ela nasce das ideias de São Francisco de Assis. São Francisco tinha, todos sabem, né, este grande apreço, este grande carinho pela natureza. Chamava as árvores, a água, de irmã, irmã água, irmã. Toda a natureza era considerada por São Francisco de Assis como irmã, irmão, né? E aí o Papa Francisco faz uma atualização na carta encíclica Laudato Si. Ele coloca as suas preocupações, aquilo que é preciso de ser solucionado, buscado, mostrado, preservado. Acho que todo católico e pessoas também de outras denominações, ou até pessoas que não professam nenhuma fé, deveria ler esta carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Se não puder ler a carta toda, embora não seja tão grande, né? É muito fácil, com pouco tempo, se ler um livrinho desse, né? Mas pelo menos o resumo, hoje na internet, está muito fácil. Olha lá o resumo da carta encíclica Laudato Si.
Laudato Si quer dizer sobre o cuidado da casa comum, né? Então tá. E aí então nasce o sínodo, e o sínodo quer buscar os grandes caminhos para que o mundo seja um mundo que respeite mais a ecologia, a natureza criada por Deus. Sobre aquelas resistências que eu falei, elas chegaram ao ponto da CNBB fazer uma carta oficial, uma nota oficial, defendendo o sínodo. Eu achei tão bonito o Padre Zezinho, nosso muito querido Padre Zezinho, já um pouco mais idoso, né? Nós sabemos que ele teve adoentado, mas ele fez lá o seu vídeo. Você poderá ver lá no YouTube, né? Padre Zezinho falando sobre o sínodo. E interessante que foi criado uma frase, né? Eu apoio o Papa, eu apoio o sínodo. Padre Zezinho fez isso com muita naturalidade, com muita beleza. Ele falou sobre o sínodo e colocou essa mensagem, né? Eu apoio o Papa, eu apoio o sínodo, né? E muitas pessoas estão preocupadas, não precisa ninguém preocupar, né, com as decisões do sínodo. Primeiro, porque ainda não aconteceu nada, não tem nada decidido, está sendo estudado. O Papa Francisco vai escutar o que os bispos têm para falar para ele vai analisar tudo, com certeza ele vai ter a graça da presença do Espírito Santo de Deus, né? Tudo que for decidido lá será decidido, abençoado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim vai ser um documento promulgado, né, pelo Papa Francisco, e aí sim nós teremos os resultados, os frutos do concílio, para o bem da igreja. Acreditem, é para o bem da igreja. Nós apoiamos sim, como está lá, foi criado pela CNBB, né? Nós apoiamos o Papa, nós apoiamos o sínodo. Que Deus nos abençoe, que Ele continue caminhando conosco. Acho que o sínodo é um sinal de que Deus está caminhando com todos nós, com a igreja e com todos os povos. Que Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.